Glória a Deus. Nesse mesmo Espírito, clamando pelo enchimento do Espírito Santo, para que a palavra seja pregada e nos enche do Espírito Santo, eu convido o nosso irmão José para vir à frente aqui, para orar pela pregação. Glória a Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que vai vir julgar os vivos e os mortos. Pai, agradeço por mais um dia de Páscoa, meu Pai, por esse dia que reviveu o nosso Jesus, Pai. Pai, foi no inferno buscar a chave da vida e da morte, meu Pai, para nós dar a vida eterna, Pai. Pai, abençoa o teu filho, meu Pai, que vai dirigir a palavra, meu Pai, mas não o que ele quer falar, meu Pai, mas o que tu quer, meu Pai. Tudo que eu te peço, meu Pai, em nome do teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, mas vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Glória a Deus. Papai, nós todos estamos cheios de gratidão por estar na tua presença. Estamos todos felizes por estar na tua presença. E clamamos que a tua presença venha a ser mais abundante ainda agora. Que a tua presença venha a ser mais transformadora, marcante, penetrante. Pai, nos traga um quebrantamento maior agora. Que a tua palavra agora seja pregada conforme a tua vontade. Não como muitos querem ouvir, ou como nós queremos ouvir, ou como eu quero falar, mas seja como o Senhor quer que ela seja dita segundo o que está escrito. O que está escrito seja pregado agora. E o teu alimento venha a saciar a nossa fome e sede de ti. Ó, enche-nos, Espírito. Ó, enche-nos, Espírito. Ó, enche-nos, Espírito Santo de Deus, nesse momento todos nós precisamos. Porque eu nada tenho para os meus irmãos. Mas eis aqui o teu vaso. Envia-me a mim e usa-me a mim. No nome santo e poderoso de Jesus, para a glória do seu nome, repreendemos também toda ação maligna contrária a este momento. Caia por terra todo levante maligno no nome santo e poderoso de Jesus, porque somente é o teu nome toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, de 10 a 22. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti. E na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Apenas até aí podemos nos sentar? Bem, amados, talvez alguns estranhem essa palavra,
e é uma palavra que não é muito em acordo com a Páscoa, aparentemente. O Senhor assim não me permitiu, não é essa a vontade do Senhor. Inclusive, eu lutei muito para pregar essa palavra, eu achava óbvio, mas nós estamos fazendo a leitura de João, o Evangelho de João, creio que vai acabar na terça-feira, e eu comecei a ler todo o Evangelho de João, terminei toda a leitura justamente procurando também uma palavra para pregar nesse sentido. É muito adequado para o momento, mas o Senhor não me permitiu. Não houve realmente um acordo nesse sentido. Mas o Senhor tem uma palavra para nós, mesmo aqui em Gênesis, para esse momento. Não sei os desígnios do Senhor, não sei o porquê, não sei a vontade do Senhor, mas é como diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gênesis 28, de 10 a 22 foi a nossa leitura. E nós vemos aqui, qual é o contexto? Jacó está fugindo do seu irmão. Sua mãe e seu pai falam para ele, olha, primeiro que a mãe dele tinha medo que o irmão dele matasse ele e que ela perdesse os dois filhos, porque Esaú poderia matar Jacó, Jacó seria morto, e Esaú poderia ser condenado à morte por ter matado um homem. Essa era a lei daquela época, praticamente. Então ela, com medo de perder dois filhos em um dia só, ela fala para Jacó, vai para a terra do meu tio, vai para a terra da minha família, porque lá você vai encontrar pessoas da nossa parentela para você casar, para não casar com pessoas aqui de Canaã, porque Esaú já tinha se misturado. E então, um dos porquês ele foi enviado é tanto a questão do casamento quanto a fuga. E lá foi ele para Harã. Ele estava em Bérseba. Vejam, são 800 quilômetros de caminhada andando. Naquela época não tinha carro, carroça era uma coisa muito rara, carros de cavalos, etc. Tudo isso era raro. Então o que eles tinham naquela época era realmente ir andando. E de caminhada seriam 800 quilômetros. Mas imaginem que são 800 quilômetros não em linha reta, não em estradas asfaltadas, mas em trilhas, estradas de pedras, enfim. Era uma caminhada muito longa, uma jornada muito longa. E Jacó estava temeroso, com certeza, tanto de morrer no caminho ainda alcançado pelo seu irmão, quanto de quando ele voltaria, o que ele iria fazer, o que aguardava a ele. Eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas estão sofrendo no momento atual por conta do que o futuro nos espera. Nós ficamos preocupados. Muitas pessoas sofrem de ansiedade hoje em dia, porque o futuro está muito incerto. O que vai acontecer amanhã? Será que eu consigo aquele objetivo? Será que eu consigo aquilo? E eu creio que Jacó estava preocupado. Não no tamanho da ansiedade que temos hoje, que ela já está muito contaminada pelo modo de vida que vivemos, mas Jacó estava no meio de uma crise. Ele estava se afastando da sua família, ele estava deixando todos, fugindo, mesmo que ele soubesse para onde ia, era muito incerto. Por mais que, por exemplo, eu não sei quantas pessoas aqui já fizeram isso, de ir para uma outra cidade, mudar de lugar completamente, por mais que você saiba onde você vai, é uma nova jornada, é tudo muito novo, e isso tudo traz muita insegurança. Portanto, nós temos aqui que Jacó vivia uma crise pessoal. E uma crise pessoal, amados, com frequência, é uma oportunidade para uma profunda experiência espiritual com Deus. E muitas vezes uma experiência espiritual renovadora, que traz coisas novas com Deus. Por isso a palavra nos instrui a sempre agradecermos, sempre sermos gratos ao Senhor, sempre louvarmos ao Senhor por tudo que estamos passando. Portanto, eu convido você a deixar marcado a sua Bíblia aqui em Gênesis e abrir sua Bíblia em Salmo 57 comigo. Deixe sua Bíblia marcada em Gênesis 28, nós vamos voltar aqui, e abra comigo em Salmo 57. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo,
ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Amados, olha que incrível, olha que maravilhoso, olha que esplendoroso, não tenho palavras. O salmista Davi estava aqui, fugindo de Saul. Provavelmente ele estava na caverna de Adulão. Em uma caverna, o salmista escreveu este salmo. Ele começa o salmo em prantos, em desespero, em profunda calamidade, declarando os seus inimigos, dizendo quanto ele estava cercado. Mas ele termina o salmo dizendo que o coração dele, mesmo em meio a tudo isso, está preparado para cantar e dar louvores a Deus. Meus amados, imaginem o salmista aqui, Davi, estava prestes a morrer. Ele não estava dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo. Ele está dizendo que confia, mas ele está pedindo a misericórdia do Senhor. Ele está clamando, porque a alma dele está entre leões. Mas veja, a alma dele confia em Deus, mas está entre leões. Ou seja, irmãos, eu não sei se os amados já viram a caçada dos leões quando eles cercam uma presa. É fatal. É fatal. Eles não vão cercar, senão para matar. E ele está dizendo o quê? O destino dele, se dependesse destes leões, era a morte. Mas, mesmo em meio ao cercado terrível que ele estava sofrendo, ele confiava em Deus e o coração dele estava preparado para cantar e dar louvores a Deus, mesmo cercado. E ele dizia, despertai, desperta todas as coisas para louvar ao Senhor. Ou seja, ele estava numa crise terrível, assim como Jacó, mas ele dizia o quê? Eu confio em Deus. Confie em Deus. A primeira lição que nós temos aqui, em meio à tribulação que você possa estar sofrendo, confie em Deus. Apenas confie em Deus. Apenas cante louvores ao Senhor. Eu te convido a, durante essa semana toda, tomar este Salmo 57 e fazer dele a sua oração. E realmente tem um louvor que diz, preparado está o meu coração, ó Deus, para te adorar e te exaltar, ó Deus. Cantarei louvores, preparado está o meu coração, ó Deus. A questão, amados, qual é o preparo do seu coração? Seu coração está preparado para pedir a Deus misericórdia e louvar a Ele, mesmo em meio às lágrimas, ou você está disposto a simplesmente se prostrar e se deixar vencer e destruir? É essa a questão aqui. É esse o chamado que Deus tem para nós. Levante-se, adore, não importa a circunstância, não importa. Simplesmente adore e obedeça a Deus quando Ele tem algo para ti. Eu realmente fiquei muito angustiado em meio a essa pregação, porque eu não queria pregar isso. Eu queria pregar sobre a Páscoa, mas Deus não me permitiu.
E quando eu entendi o porquê, as coisas fluíram. Portanto, voltemos lá para Gênesis capítulo 28, versículo 12 e 13. Versículos 12 e 13 dizem assim: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Amados, em uma viagem de aproximadamente 800 quilômetros para o norte de Bérseba, após caminhar cerca de mais ou menos 100 quilômetros, é possível que Jacó tenha caminhado 2 dias ou 1 dia. Se ele saiu bem cedo, ele consegue caminhar 100 quilômetros em 1 dia. Porém, em um terreno muito sinuoso, muito difícil, ele não caminharia 100 quilômetros em 1 dia. Então vamos colocar aqui que talvez ele tenha descansado no 2º dia. Mas eu gosto de pensar no 1º dia. Por que no 1º dia? Porque isso significa que Deus estava dizendo a ele desde o início: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não tenha medo. Portanto, o que Deus vai dizer para Jacó? Ele vai dizer: eu estou contigo e te guardarei. Lá no versículo 15. Mas no versículo 13 ele vai dizer assim: o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, darei a ti. Ele vai dizer o quê? Ele reiterou as promessas que ele deu a Abraão e a Isaque. Ele está dizendo para Jacó: aquilo que eu prometi para o seu avô e para o seu pai, eu prometo para você também. E o plano que Deus tinha para ele não tinha mudado. O plano que ele tinha para toda a humanidade incluía Jacó. E Deus fala com Jacó, apesar dos pecados de Jacó. E isso tudo mostra a Jacó o quanto Deus queria usá-lo. E o quanto ele precisa estar modificado para isso. E o quanto ele sente temor e tremor. Às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus quando estivermos perfeitos. Mas Deus quer nos tornar perfeitos fazendo a vontade dele. E é isso que acontece com Jacó. Jacó não estava preparado. E Deus diz o quê? Eu vou te preparar. E às vezes nós achamos que vamos fazer a vontade de Deus quando estivermos preparados. E nunca nos preparamos. Seja em santificação, seja em algum conhecimento técnico de alguma coisa. Eu volta e meia falo sobre isso. É como uma vez que eu conversei com um rapaz no trem, conversando com ele, um conhecido meu, e é triste isso. E conversando com ele, a gente conversando sobre esses anseios nossos de fazer a obra de Deus, e eu conversando com ele, as coisas que eu pretendia fazer na época, eu não me lembro o que eu pretendia, mas ele me falou: não, eu também quero, e ele era um rapaz que mexia com publicidade. Eu também quero, vou fazer a obra de Deus, o dia que Deus me der uma câmera super jeep, hiper, mega, super top, para poder fazer o trabalho dele bem feito. Amados, que eu saiba, até hoje ele não está fazendo. Que eu saiba, até hoje ele não está fazendo essa obra que ele disse que faria quando tivesse a câmera, super câmera. Lembrando que isso foi uma conversa antes de nós termos esses tipos de celulares modernos de hoje em dia, que hoje em dia, agora, você não precisa ter um celular tão caro para ter uma boa câmera. Tem celulares aí, medianos, lógico, você vai ter que investir um pouco, que tem uma boa câmera, não tem câmeras ruins. Ou seja, infelizmente, é algo do coração do homem querer ficar se preparando, na verdade, não porque quer fazer, mas para procrastinar, para enrolar. Isso é triste. Isso é triste. Por isso que, na verdade, é Deus quem vem ao nosso encontro. Porque se depender de nós, nós vamos ficar na carne e no mundo, e nas enganações, nas vontades próprias. Por isso Deus ele vai até Jacó. Por isso Deus chama Jacó. Por isso Deus intima Jacó de que a vida dele não é algo banal. A vida dele, ele não está ali para fugir do irmão e viver uma vidinha qualquer em qualquer lugar. Não, ele tem um propósito. E Deus vai fazer da vida dele o propósito que Deus quer. Porque Deus quer abençoar nações. E ele quer usar este homem. Este homem. E ele vai usar. Portanto, é algo muito precioso que diz o versículo 14. O versículo 14 diz: e a tua descendência será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 15, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Esta é uma bênção que aqui apenas Jacó tem. Esta é uma bênção, é algo que Deus fala apenas para Jacó. Você vai voltar. Eu tenho um plano na sua vida. O plano que eu tenho na sua vida é para abençoar o mundo inteiro. E você vai voltar para cá, porque é algo que eu determinei na sua vida. Então, Deus ele comunica o plano dele para que o homem aprenda a confiar em Deus. Assim, Jacó aprendeu que ele precisava confiar em Deus. Mas veja, Jacó não poderia ter aprendido a confiar em Deus só ouvindo seu avô e seu pai? Sim, poderia. Mas, irmãos, aqui tem algo muito precioso. Aqui tem algo maravilhoso nessa palavra. E esse é um dos porquês eu estou pregando isso. Esse é um dos porquês Deus me chamou a pregar. Exatamente isso. Que Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus sempre tem filhos. Todos são filhos de Deus e Deus tem um modus operandi para tratar com cada um de nós, pessoal. E isso eu falo para as crianças. Vocês vão viver experiências com Deus, pessoais de vocês. Vocês não vão ficar simplesmente ouvindo falar dos outros. Isso é algo que serve para nós adultos. Nós caminhamos com Jesus também. Aí chega uma hora que nós temos experiências maravilhosas. Mas chega uma hora que parece que as coisas vão esfriando. E a gente esquece daquilo que foi feito e vivemos pelo testemunho dos outros. Mas não é isso. Abra comigo, deixe sua Bíblia marcada aí em Gênesis 28. Abre comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja, aqui nós estamos muitos anos depois, mais ou menos aí uns 500 anos depois do que nós vimos lá com Jacó, e aqui está Deus falando para Moisés: certamente eu serei contigo. Agora vamos caminhar mais um pouquinho para frente. Josué capítulo 1, de 6 a 9. Uma passagem muito conhecida de todos os irmãos. Josué capítulo 1, de 6 a 9. Muitos aqui conhecem essa passagem. Muitos usam essa passagem como encorajamento, mas nós precisamos usá-la como uma verdade para a nossa vida. Josué capítulo 1, versículo de 6 a 9, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Deus era com Jacó, Deus é com Moisés, Deus é com Josué, e agora nós vamos ver Deus com Gideão. Juízes, capítulo 6, de 15 a 16. Gideão, sendo o menor de sua casa, sendo a menor família e o menor de sua casa, Deus está com ele. Juízes, capítulo 6, versículo de 15 a 16, diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem.
E a verdade para nós hoje é que o Senhor está contigo, comigo e conosco. Mateus 28, 20. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aos discípulos, é o último versículo do Evangelho. O Evangelho ele se encerra exatamente com este versículo, com a verdade de que nós não estamos sozinhos. Mateus 28, 20 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. E ele vai estar conosco quando? Quando a gente começa a caminhar na caminhada? Não. Ele vai estar conosco só quando a gente for morrer martirizado? Não. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Jesus esteve conosco ontem, hoje, amanhã, e no hoje de hoje, e no hoje de sempre, e no eternamente hoje. Sempre que houver o presente, no eterno presente, Ele estará conosco. Por isso, nosso Senhor Jesus é eterno. Por isso, nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Amém? Portanto, irmãos, a promessa da presença em companhia de Deus está presente na vida do seu povo. Está presente na minha vida e na sua vida. Está presente na igreja. A presença de Deus como um pai de todos nós. Ou seja, o maravilhoso relacionamento de Deus com Abraão, o relacionamento de Deus com Isaac, ele se repete em Jacó. Ele vai sobressair em Moisés. Ele vai ter uma particularidade em Josué. Vai ter uma outra com Gideão, com o nosso Senhor Jesus Cristo e hoje com a igreja. Isso é maravilhoso. Como esteve com Paulo, como esteve com Perpétua, uma mártir da igreja, com Orígenes, com tantos pais da igreja, com tantos pastores e conosco. Até chegar nos dias de hoje e estará com as crianças também. Portanto, nesse dia que se chama hoje, o que você precisa para ter um relacionamento mais íntimo com Deus? O que você precisa exatamente? Dormir para ter sonhos com Deus? Creio que não. Creio que Deus fala por sonhos, mas Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração, o teu clamor. Deus quer falar com os seus filhos. Portanto, testemunhos alheios nos edificam, mas experiências pessoais nos vivificam. Quer ser vivificado? Tenha experiências com Deus. E para ter experiências com Deus, tenha relacionamento com Ele. Ore, clame, leia a palavra, mas fale com Ele. Desabafar com pessoas é bom? É bom. Mas nunca pode superar a nossa oração com Deus. Com Deus você rasga o coração. É muito triste que tem crente que fala mais com, às vezes, um Uber, um cobrador de ônibus, e fala menos com Deus. Não fala, não desabafa com Deus. Quantas crianças ficam chorando, têm problemas, mas não oram a Deus. Isso serve para as crianças. Vocês também têm angústias, dores, sofrimentos. Isso passa por vocês. Não é igual aos adultos. Mas vocês têm um pai maravilhoso que é o nosso Deus. Outra coisa importantíssima é quanto é bom quando você tem uma experiência com Deus e você é usado por Deus para algo. Quem já foi usado por Deus sabe como isso é bom, sabe como isso é maravilhoso. Agora, quantos tempo você não é usado por Deus? Há quantos anos você não é usado por Deus? Portanto, busque ser usado por Deus, esteja com Deus. Por mais uma vez, Deus não tem netos. Cada um de nós deve ter um relacionamento íntimo com seu Pai, que é o nosso Deus. E é muito importante duas verdades aqui que tornam a nossa vida maravilhosa, tornam a nossa realidade atual muito melhor do que todas que já existiram, torna essa época singular, tornam essa época maravilhosa. Primeiro de tudo, eu convido você a abrir em Gálatas, capítulo 3. Deixa marcado Gênesis, nós vamos voltar para cá ainda. Gálatas, capítulo 3, de 6 a 7. Amém. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não é uma questão aqui, amados, de consanguinidade, como os judeus defendiam. É uma questão de copiar o exemplo de um homem. Abraão teve fé em Deus, e é isso que foi lhe imputado como justiça.
Foi isso que trouxe Abraão a ser um pai da fé. Não é porque ele era Abraão, é porque ele creu, é porque ele confiou, é porque ele se entregou, é porque ele amou a Deus. E esse exemplo dele é que nos torna filhos de Abraão. É esse exemplo que nos torna como aqueles que vão copiar a fé de Abraão. E copiar a fé de Abraão, amados, é entregar o seu Isaque todos os dias. Nós temos essa maneira de falar, você já entregou o seu Isaque hoje? Você já entregou o seu Isaque? É similar, eu diria que é similar a carregar a cruz. Mas entregar o Isaque muitas vezes é mais dolorido, porque é algo que você ama, e é algo que Deus pede, dê isso para mim e abandone isso. E muitas vezes isso não é um pecado, e isso não é um vício. Muitas vezes é até algo bom que você faz, mas Deus não quer que você cresça através disso, porque isso pode te trazer orgulho. Deus ele quer que você cresça na dependência dele. Muitas vezes, por exemplo, isso pode ser um dom. Vamos trabalhar com o exemplo do dom. Deus pode te pedir um dom, não use isso. Não use isso agora. Me dê. Entregue a mim. E Deus pede. E um dom é algo que você faz bem, que você gosta de fazer e que é muito triste de você entregar. Mas Deus pede para você entregar porque talvez tenha duas questões. Um dia você vai usar sabiamente, quando Deus permitir. Talvez você não use nunca na sua vida por falta de sabedoria sua ou minha, por falta de busca do Senhor, porque Deus quer que nós usemos, Ele não nos deu aquilo à toa. Mas, por conta da dureza do nosso coração, é que nós não o usamos. E passamos o resto da vida nos lamentando. Ai, como eu poderia ter feito isso. Ai, como eu queria fazer isso, mas Deus não deixa, Deus não permite, amém. Aí chega uma hora que você se conforma, não reclama mais, mas também não usa. E não é esse o plano de Deus muitas vezes. Ele quer que você use, mas ele só pode dar isso para você a hora que você está preparado. E nós não estamos preparados, não porque Deus não prepara, porque nós não buscamos. A culpa é nossa. Portanto, se Deus... E às vezes Deus tira porque Ele sabe o que é melhor. Ele não precisa dar satisfação. Ele é Pai, Ele é Deus. Mais uma vez, Ele manda e a gente obedece. E a vida de obediência ela é muito melhor. Muito melhor. Portanto, tenhamos fé em Deus. Tenhamos fidelidade a Ele. Tomemos estes exemplos e olhemos para Ele como nunca estamos sós. Ele está conosco. Por isso, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 28 novamente, por favor. Continuando a nossa leitura, a nossa meditação. O versículo 16 diz assim: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu. Olha, irmãos, isso é um ponto fundamental. Toda experiência com Deus deve nos trazer temor dele. E ele disse, temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Amados, talvez aqui Jacó estivesse tão vislumbrado com a visão que teve, que tratou disso até de uma maneira carnal, porque nos versículos seguintes ele faz votos ao Senhor. Não é pecado fazer voto, desde que você cumpra. Mas aqui ele meio que negocia com Deus. Não, Deus, se o Senhor vai me dar tudo isso, então eu também entrego isso, eu faço voto, porque eu quero a garantia disso. Mas, para nós, eu quero agora partir para a verdadeira casa de Deus. Vamos para a verdadeira casa de Deus. Algo maravilhoso. Nós lemos agora, nós estamos finalizando, na verdade, o livro do Evangelho de João. Por isso eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1. Leia comigo apenas o versículo 51, que é o último versículo do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, João capítulo 1, versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, Jacó ficou vislumbrado, atemorizado
com uma escada onde os anjos subiam e desciam e Deus estava no trono. Agora Jesus ele vai declarar que os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada, ele é o caminho para Deus. Jacó estava num lugar onde Deus disse para ele, e ele chama de casa de Deus. Em referência ao sonho de Jacó, Jesus nos traz uma palavra de cumprimento daquela escada, de cumprimento real e constante da escada, que é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta da casa de Deus, Jesus é o aprisco, Jesus é tudo para nós. É Jesus, irmãos. Amados, aquela experiência que Jacó teve, tão maravilhosa, nós podemos ter todos os dias com Jesus. É isso que ele está dizendo. Vinde a mim, eu sou a verdade, eu sou aquele que vai abrir os céus para vocês. Eu sou aquele com quem vocês vão ter experiências maravilhosas. É no meu nome, é na minha presença, é no meu batismo, é no meu sangue, é na minha carne. Portanto, quando nós olhamos aquela experiência, e eu já conversei, eu tinha até certo costume, aquilo me incomodava, eu não sabia o porquê, mas hoje eu vejo o porquê. O costume de orar, até declarando isso, olha que agora que a escada dos céus esteja aqui, com os anjos subindo e descendo, e etc. Fazendo referência à sombra, sem lembrar, sem se dar conta que já foi cumprido, já está cumprido em Jesus. Como diz o Senhor Jesus na cruz, tetelestai, está consumado. Portanto, a escada de Jacó, ela está muito mais do que numa simples oração, clamando as bênçãos de Deus. Ela está na presença de Jesus, constante e real na sua e na minha vida. Portanto, Jesus é a nossa escada a Deus, que nos sustenta, desde que nós estejamos nele. Você precisa estar em Jesus. Assim como ele diz que nós precisamos estar um ramo na videira, Deus faz promessas com propósitos de nos dar razão de uma vida participante na construção do seu reino na terra. E essa vida de participação da construção do reino de Deus na terra só pode ser executada se você estiver em Jesus e com Jesus. E Deus quer dar experiências maravilhosas, únicas, de acordo com o chamado de cada um de nós. A tua vida tem um propósito. Não é simplesmente acordar, trabalhar, dormir, ir para o médico, se aposentar e morrer. Não é. A tua vida tem um propósito mais do que isso. Nem que seja de uma intercessão escondida sobre a igreja. Nem que seja sobre intercessões. É muito conhecido a vida daquele evangelista Charles Finney. Charles Finney foi um evangelista conhecido, avivalista, e ele teve, assim, inúmeros testemunhos de como Deus usou ele. E, muito pelo contrário dele, existia um rapaz que orava muito por ele, era um dos intercessores dele. Se chamava Daniel West, se eu não me engano. Daniel West. E muitos chamavam ele de Pai West. E por quê? Porque ele era um homem de oração. Só que ele nunca aparecia nos encontros de Charles Finney. Ele viajava mais ou menos com o Charles Finney, ou às vezes ele chegava antes de Finney nas cidades, ele ficava hospedado em alguns lugares, e ele passava 24, 36, 48 horas orando ininterruptamente. Ele não parava de orar. Em pleno inverno, uma pessoa que abrigou ele achou estranho que ele não saía do quarto 2 dias depois de quando ele chegou. Quando a pessoa foi vê-lo, ele está em pleno inverno. Naquela época, creio que na Inglaterra, Estados Unidos, eu não lembro. Mas um inverno de um local de inverno rigoroso, com neve, com frio. Ele estava apenas de camisa, suando de tanto orar. E, amados, é muito bom quando você tem um momento com Deus, o qual você... Como a gente muitas vezes está numa atividade, limpando, arrumando, pode estar frio, você tira a blusa, porque o seu corpo esquenta. Agora, quando você está num momento tão fervoroso com Deus em oração, teu corpo esquenta. É incrível, você não sente frio. Isso já aconteceu comigo, e eu quero muito que isso aconteça mais, isso aconteça com todos nós. Em oração, você sentir esse calor do Espírito. Portanto, irmãos, e esse homem não aparecia. E assim, foram inúmeros testemunhos
da intervenção do Espírito Santo nas pregações de Charles Finney, e ele sempre falava, e depois de um tempo ele testemunhou, principalmente quando Daniel West morreu um pouco antes dele, inclusive, e ele dizia, se não fosse Daniel West na minha vida, intercedendo por mim, e tanto ele quanto os outros mais, eu não teria esse ministério. Eu não teria. Portanto, muitas vezes, Deus pode te dar um propósito de vida, um propósito na igreja, que é não aparecer, é não ser conhecido, é não ser notado. Mas isso é a base de uma coluna. A base de uma coluna, de um fundamento, ela não aparece. Mas ela está lá, e se ela for retirada, tudo vem abaixo. E muitas vezes, irmãos, nós, na nossa vaidade, queremos ser aquele tijolinho de vidro que todo mundo admira numa parede. Queremos ser aquele bloquinho colorido. Mas não. Às vezes Deus te chamou para ser uma pedra escondida, mas fundamental, da qual todo edifício pode ruir. Amém? Sempre em cima do fundamento que é Jesus. Sempre. O nosso fundamento real, verdadeiro, genuíno, necessário, maravilhoso é Jesus. Se você não estiver nele, você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Portanto, qual é o seu chamado neste reino? O que você tem de propósito na sua vida conhecido? E vocês, crianças? O que vocês têm de chamado para a vida de vocês? Se vocês nunca pensaram, comecem a pensar. Comecem a buscar. Comecem a orar. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Jacó estava fugindo do seu irmão. Jacó estava indo para um lugar que ele passaria 20 anos. Jacó estava indo para um lugar que ele seria enganado tanto quanto enganou. Jacó estava indo para um lugar para ser tratado pelo Espírito Santo. Mas ele sabia que voltaria, porque ele teve um encontro com Deus. Qual encontro de Deus você precisa ter agora para saber para onde você vai e se você vai voltar? Ou se você vai para outro lugar sem volta, não importa. Deus tem algo para você. Deus tem algo para mim. Deus tem algo para a igreja. E Ele quer falar. Deus quer falar com a igreja. Portanto, busque e o ouça. Lembre-se, como diz aqui em João capítulo 1, versículo 51, nós não temos hoje uma visão de uma escada, mas nós temos a escada em nossos corações, que é Jesus. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a porta, Jesus é o aprisco, Jesus é tudo para nós. Eis aqui a nossa escada. Busquemos Jesus de todo o nosso coração e vamos encontrar o propósito, a vontade e as direções de Deus. Amém? Eu queria trazer sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus, mas o Espírito Santo não me permitiu. Ele está nos chamando para termos relacionamento íntimo com Ele, para que cada um tenha uma experiência pessoal com Ele. Deus quer ter pessoalidade com o seu povo. Deus quer falar particularmente com cada um. Esteja aberto, esteja buscando isso. Busque isso. Não busque outra coisa agora. Busque Deus. Ele vai direcionar para a glória dele. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para orar. Amado Pai, graças e louvores damos ao Senhor. Mas pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, por tantas visões medíocres que temos do Senhor. Pedimos perdão, Senhor, porque nós muitas vezes nivelamos o Teu poder, o Teu total poder, a incomensurabilidade do Senhor, os nossos pequenos medos. Senhor, nós pedimos perdão, Pai, porque não temos tido fé. Não temos tido fé nem no tamanho de um átomo. Perdão, Senhor, porque temos duvidado do Teu poder. Perdão, ó Deus, porque não temos confiado no Senhor. Perdão, ó Deus, porque temos sucumbido aos nossos inimigos, ó Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nós pedimos perdão. E nós clamamos, ó Deus, que no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa realidade, ela seja extinguida agora das nossas vidas.
E que no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós venhamos, ó Deus, a viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Não para o nosso orgulho, mas para vivificar do nosso espírito. E para que nós venhamos a ter uma vida com propósito real, constante, dando fruto para a glória do seu nome, para o teu reino. Que em nome de Jesus, ó Pai, todo medo seja dissipado no nome de Jesus Cristo e repreendido seja todo laço maligno e todo levante maligno que está tentando barrar o avanço da tua igreja. E quando eu digo igreja, eu digo almas, pessoas, mentes, corpos e corações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, age poderosamente agora nas nossas vidas. Na vida de cada um que está ouvindo pela internet, na vida de cada um que está presente na minha vida, a começar por mim, ó Pai, inflama os nossos corações. A começar por mim, Pai, derrama do poder do Espírito Santo, capacita-nos pelo poder do Espírito Santo para que vivamos uma vida de plenitude no Espírito Santo, de plenitude na vontade, no conhecimento de Deus. Assim como o Senhor disse, Pai, que em Jesus Cristo temos o conhecimento da plenitude de Deus. Nós queremos viver o conhecimento dessa plenitude, Pai, em uma vida que frutifique para o teu reino, para o Senhor, para o nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que seja destravado, Senhor. Todo impedimento que está tentando barrar a vida de cada um de nós caia por terra em nome de Jesus. E que venhamos, ó Deus, frutificar para a glória do seu santo, maravilhoso e poderoso nome. No nome santo e maravilhoso de Jesus nós oramos. E que esta semana seja uma semana, Senhor Deus, de orações neste sentido, de mais busca do Senhor. Leva-nos para mais perto de Ti. Nós queremos o Senhor Jesus. Nós queremos o Espírito e o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.